Bom dia a todos, como é bom, como é especial estarmos juntos nessa manhã para adorarmos a Deus, ouvir a sua mensagem. Isso é muito especial, podemos nessa manhã tirar esse tempo para glorificar e exaltar o nome de Deus. Quero dar um abraço a todos, irmãos e amigos que estão nos assistindo online. Hoje o culto é gravado. Eu sei que muitos estão viajando, visitando seus parentes, seus amigos. Estamos no período de festas juninas e é um período muito agradável, muito bom, onde as pessoas se encontram, comem bastante canjica, milho cozido, amendoins e por aí vai, né? Então isso é muito, muito especial. Eu particularmente gosto muito. Então eu queria chamar todos a gente orar juntos. Vamos orar. Nosso bom Deus, muito obrigado por esse momento de poder estudar a Tua Palavra, de podermos juntos entender o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor tem se dedicado a nós. Obrigado porque o Senhor enviou Cristo Jesus para salvar a humanidade. Obrigado por termos ouvido a Tua Palavra. Minha oração é que muitos de nós possamos ouvir a Tua mensagem e colocar a Tua mensagem em prática em nossos corações. Cura, Pai, os enfermos, cura os que estão acamados, dê paz aos corações dos que estão sem paz. Esteja com os nossos irmãos e a população da Ucrânia na guerra, na Rússia, para que haja uma paz nos corações de cada um deles, Pai. Agradeço, Senhor, pela minha família, agradeço, Senhor, pela família de cada um aqui. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então hoje nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Eu queria chamar todos a abrir as suas Bíblias ou ligar seus celulares ou tablets em Atos capítulo 2. Vamos ler hoje Atos capítulo 2 e o tema da nossa pregação, nossa aula de hoje é e perguntaram, irmãos, o que faremos? Então essa foi uma pergunta que foi feita no livro de Atos capítulo 2, quando Pedro pregou a mensagem para uma multidão e eles então, ouvindo a mensagem de Pedro, a pregação de Pedro, eles perguntaram, irmãos, que faremos? E a partir daqui eu queria então ler esse texto para a gente poder estudar junto e glorificar o nome de Deus, aprender e a gente poder colocar em prática. Quero chamar todos a lermos a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus ou ligar nossos tablets celulares, anotar de preferência as escrituras para poder fazer um ótimo tempo com Deus, depois examinar bastante o que Deus tem ensinado para nós. Então vamos ler juntos, Atos capítulo 2, começando o versículo 14. Atos 2, 14. Vamos ler. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouça com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nós, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas. Derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
A gente vai ler depois um pouco mais, mas eu queria parar aqui para explicar o que o Pedro, o apóstolo Pedro, começou a falar aqui nesse texto, né? Pedro se levanta e junto com ele levanta todos os apóstolos. Você imagina uma multidão de pessoas para ouvir o que Pedro tinha para falar. De repente ele se levanta junto com os apóstolos e em alta voz prega para aquela multidão, com a autoridade dada por Deus, com a sabedoria dada por Deus. Ele prega, e lembrando que naquela época não tinha microfone ou qualquer instrumento que pudesse melhorar a voz. A pessoa tinha que realmente falar em alta voz para que todos pudessem entender. E aí Pedro fala para eles prestarem atenção, chama eles para ouvir o que ele tinha para falar, o que ele ia ensinar para eles. Pedro deixa bem claro que eles não estavam bêbados, né? Porque era uma das questões que eles estavam dizendo. Esse pessoal está bêbados, mas estavam cheios do Espírito Santo, né? Ele fala, nós não estamos bêbados. E ele diz que não era nem 9 horas, né? Não era 10 horas da manhã. E por que Pedro falou isso? Porque no dia de festa de Pentecostes, né? Nenhum judeu poderia quebrar o jejum antes das 10 horas da manhã. E era extremamente proibido, né, quebrar o jejum nessa época de festas de Pentecostes. Imagina, se era proibido quebrar o jejum, quanto mais beber vinho ou qualquer outra bebida. E Pedro deixa bem claro que não era bebida que estavam deixando eles animados, eles felizes, era o Espírito de Deus que estava com eles. E Pedro então começa aqui a falar com eles no versículo 16, ele diz, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Você vê aqui, a gente pode perceber que Pedro usa as escrituras para ensinar aquela multidão. Ele traz uma escritura do profeta Joel para deixar bem claro que o que ele iria dizer estava pautado na vontade de Deus, na vontade de Jesus para aquelas pessoas. Para vocês anotarem, essa citação de Pedro está em Joel 2, aí nos versículos 28 em diante, né? Quando Pedro explica que Deus iria fazer nos últimos tempos. Deus iria derramar o seu Espírito sobre todos. E isso tinha acabado de acontecer no dia de Pentecostes, né? O Espírito de Deus tinha vindo sobre todas aquelas pessoas. E ele coloca como o próprio Deus falando, né? Derramarei o meu Espírito sobre todos vocês. E não simplesmente o profeta, mas Deus falando para com eles e com eles todos. E aí no versículo 21, a gente pula lá para o 21, quando ele fala, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a gente vê o quanto Deus quer derramar o Espírito sobre o seu povo, quer que as maravilhas de Deus seja vista por todos, e ele quer que todo que invoque o seu nome seja salvo. O nome do Senhor salva pessoas. O nome de Deus tem poder para salvar vidas. Deus salva quem invoca o seu nome. Deus é um Deus salvador. Todos terão oportunidade de salvação, desde que busque e invoque a Deus de todo o seu coração. Invocar a Deus implica em ter fé em Deus e compromisso com Deus. Não apenas meras palavras, né? Que você fala da boca para fora, mas realmente coração a Deus. O que a boca fala, o coração vem do coração. E o que a boca fala é porque o coração está cheio do amor de Deus em nossas vidas. E a gente vê o próprio Jesus falando em Mateus 7:21, vocês podem anotar, Mateus 7:21, quando Jesus disse, nem todo aquele que me chamar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade de Deus. Então Pedro, com a autoridade dada por Jesus,
ele prega a palavra para a multidão com esse mesmo propósito, com essa mesma coragem, com essa mesma franqueza de que as pessoas pudessem de fato invocar a Deus com todo o seu coração. E aí em Mateus 16, versículo 18, quando Jesus disse para Pedro, né, que ele iria construir a minha igreja, né? Pedro, você vai construir a minha igreja. E de fato Pedro estava aqui fazendo esse trabalho, cumprindo essa missão de construir o alicerce, recomeçar a igreja de Cristo, a igreja de Deus, através de Pedro, né? Isso é fantástico, a gente poder ver essas coisas sendo cumpridas nos anos que vão se passando. Pedro estava convicto de que esse alicerce precisava ser colocado e que esse alicerce precisava ser colocado com base nas Escrituras. Por isso ele vem falando aqui de Joel, lá do Antigo Testamento, vem trazendo essa base para aquele povo ali, explicando o porquê, levanta e fala em voz alta, todos os apóstolos apoiam e falam juntos e cita as Escrituras, porque ele tinha convicção de que isso era a vontade de Deus para ele fazer essas coisas. Agora aqui no versículo 22, vamos continuar lendo. Versículo 22 de Atos 2, vamos continuar lendo. Versículo 22 de Atos 2. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o vencesse. É bom a gente poder ver esse texto parte por parte, porque agora aqui no versículo 22, Pedro chama todos novamente a ouvirem. Ele diz aqui, ouçam estas palavras. Então, estava o tempo todo chamando a atenção do povo para que eu pudesse ouvir, escutar o que ele tinha para dizer, que era muito importante. E agora nesse versículo, nesses 3, 4 versículos, ele está falando de Jesus. O que aconteceu com Jesus? Ele apresenta Jesus de Nazaré àquela multidão que porventura não conhecessem bem o Jesus de Nazaré. E a gente pode perceber aqui também que ele fala Jesus de Nazaré. E a gente sabe que de Nazaré não tinha tantas coisas boas assim, né? Em João 1, versículo 46, Filipe falou empolgado para Natanael que tinha achado Jesus de Nazaré. Vocês lembram que Natanael falou para Filipe? Natanael respondeu, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Então Nazaré não era a cidade mais importante, o lugar onde saíam grandes profetas, né, de Deus, mas Jesus saiu de lá e Pedro fez questão de deixar bem claro que Jesus veio de Nazaré e ele foi aprovado por Deus e que ele fazia milagres e maravilhas diante do povo e para o povo, deixando bem claro quem era Jesus. E aí ele continua falando corajosamente no versículo 24, quando ele fala para ele, dizendo, vocês crucificaram Jesus, foram vocês que crucificaram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ele deixa bem claro quem é Jesus, quem matou Jesus e que Jesus ressuscitou, e esse Jesus é que salva e dá vida às pessoas. Amém? Agora versículo 25, acompanha comigo, por favor. Versículo 25, ele diz, a respeito dele, agora ele está falando a respeito de Jesus, ele diz, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita,
não serei abalado, por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. A gente vê aqui novamente, irmãos, Pedro usando as escrituras para firmar o que ele precisava fazer, que era construir a igreja de Cristo, um alicerce sólido. Então ele fala aqui de Davi, aqui Davi falou a respeito de Jesus, e aqui ele cita o Salmo 16. O Salmo 16 que Davi falou essas palavras, né, de Deus, de Jesus, e ele traz esse salmo para poder explicar, convencer e ensinar aquelas pessoas da vontade de Deus para cada um deles. Para a gente entender que Pedro não estava simplesmente falando palavras soltas ou não sabendo o que ele estava ensinando, ele estava muito bem pautado, muito bem preparado no que ele ia falar. Ele falou corajosamente, ele se levanta, ele chama os outros apóstolos a se levantar, fala em alta voz, ele diz que eles não estavam bêbados, e explica por que não estavam, não era nem 9 horas, os judeus nem comiam no dia de Pentecostes até as 10, ele explica direitinho, aí ele vem e fala de Joel, o que Joel falou sobre aquele momento, aí ele fala de Jesus, quem era Jesus, que Jesus foi morto por eles e ressuscitou. E aí ele fala agora que Davi, mostrando que Davi falou também de Jesus. Olha que a coisa muito bem organizada aqui e próprio para a gente poder ajudar outros a conhecer a Cristo Jesus com o conhecimento do Antigo Testamento ao Novo Testamento, para que muitos possam ser salvos. Amém? Outro tópico aqui, no versículo 29 de Atos 2. Vamos ler agora para ver como que Pedro vai desenvolvendo aqui para chegar na parte final. Ele fala: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Então o que ele está dizendo aqui? Que Jesus foi diferente. Jesus não estava num túmulo, ele ressuscitou, e diferentemente de Davi, que estava num túmulo, seus ossos estavam lá, e que Jesus era diferente também de Davi. Olha o que ele fala no versículo 34, ele diz: pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. A gente percebe aqui ele dando provas, né, de que Davi não subiu aos céus, o corpo dele estava ali, e que o próprio Davi falou: o Senhor disse ao meu Senhor. Então ele está falando que o Senhor Deus disse ao Senhor Jesus. E aí a gente percebe como Davi era muito convicto e tinha certeza de quem era Deus, e tinha muita certeza também de quem era Jesus Cristo. E eu quero chamar todos nós a ter essa convicção também de que Deus é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Senhor, a que nós devemos toda a nosso coração, nossa submissão a Deus o tempo todo, reconhecendo como Senhor de nossas vidas. Olha, no versículo 36, a gente vê o apóstolo Pedro continua agora chamando a toda aquela multidão a reconhecer que eles mataram Jesus e o que eles precisariam fazer em ação e atitude para reconhecer isso. Olha o que ele diz aqui no versículo 36 de Atos 2. Vamos acompanhar e lermos juntos. Ele diz: portanto, que todo Israel fique certo disto,
Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora ele chama as pessoas realmente a reconhecer que de fato Jesus foi crucificado e que eles faziam parte na decisão de crucificar Jesus. Ele fala: todos vocês crucificaram Jesus, fique certo disso, esse Jesus que vocês crucificaram é Cristo que foi crucificado. E aí a atitude do povo ao ouvirem isso, no versículo 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Que é o tema da nossa aula de hoje. Eles ficaram aflitos em seus corações. Não foi uma aflição superficial por algo que é passageiro, uma aflição porque não está empregado, porque não tem dinheiro, porque está tendo a guerra, ou porque o combustível aumentou. Não era uma aflição assim. É uma aflição de dentro para fora, porque Cristo havia sido crucificado. E o que eles fizeram? Eles interromperam a pregação de Pedro aqui para mostrar arrependimento, mostrar ação. Eles falam: o que precisamos fazer? Qual é a nossa parte aqui nisso? O que eu posso fazer nesse momento para mostrar que realmente estou entendendo o que está sendo dito? E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos e aos irmãos: irmãos, que faremos? E aí o que Pedro fala para eles? O que Pedro responde? No versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Se a gente percebe que o arrependimento é individual. Arrependam-se cada um de vocês, não é coletivo, né? É um arrependimento individual, onde cada um ia assumir o seu pecado e ser batizado. Esse foi o conselho de Pedro, né? A ordenança de Pedro para aquelas pessoas. E a gente vê que Jesus, quando ressuscitou, e ele aparece lá em Mateus 28, 18 a 20, e Pedro estava lá, Jesus disse para ele: vão a todos os lugares do mundo, ensinando-os, façam discípulos, ensinem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi exatamente isso que Pedro fez ali, né? Anunciando a mensagem, levando as pessoas a serem batizadas, né? Serem discípulos de Cristo Jesus. E aí a gente vê o que aconteceu no versículo 39. Ele continua falando, ele fala: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Uau! Ele fala: o chamado é para todos, a salvação é para todos quem o Senhor chamar. O que a gente entende aqui? Que é Deus quem chama o pecador ao arrependimento para a salvação. Ele fala: a promessa é para todos que o nosso Deus chamar. E aí no versículo 40, depois de falar isso, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salve-se dessa geração corrompida. Parece que Pedro retomou a pregação depois de ter sido interrompido e fala com muitas outras palavras. Ele advertia e insistia com eles para que eles pudessem se salvar e sair dessa geração corrompida, né? Pedro adverte e insiste com eles, e outros teólogos falam que era um apelo que ele estava fazendo: saiam desse mundo perdido, corrompido e siga Jesus, salva-se, né? Ele faz um apelo, ele chega a implorar mesmo para que as pessoas entendam isso. Eu acho que nós, como cristãos, precisamos ter esse mesmo coração de, quando ensinarmos a palavra para as pessoas, levar com esse entusiasmo, insistir com sabedoria, com bases bíblicas, né, como Pedro foi, para que as pessoas entendam e venham se arrepender dos seus pecados e se tornar cristão, como foi com cada um de nós que já tomou essa decisão de... Eu queria encorajar todos nós que estamos
hoje ainda com os nossos parentes, nossos amigos viajando, ou mesmo que não esteja, anunciar a mensagem para as pessoas com esse conhecimento das Escrituras. Nunca é demais anunciar a mensagem e usar o máximo possível das Escrituras e o conhecimento que Deus lhe deu, como Pedro aqui em alta voz, falando de Joel, falando de Davi e citando várias Escrituras e finalizando, chamando eles a um arrependimento. Olha o que aconteceu aqui no versículo 41. No 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha, os que aceitaram a mensagem, a gente vê que tinha muito mais pessoas do que isso lá, do que 3.000. Mas os que aceitaram foram batizados. Nós que estamos aqui hoje ouvindo essa mensagem, estamos aceitando a mensagem de Deus em nossos corações? Ela está penetrando em nós para que a gente possa ensinar? E os que ainda não são seguidores de Jesus, um discípulo de Jesus, está tomando isso para si e dizendo: o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer para demonstrar essa ação de coração, esse arrependimento em meu coração, para que eu possa seguir a Jesus? Que a gente tenha isso muito claro em nossos corações, irmãos. Que tenhamos nossa atitude como Pedro e os outros apóstolos, de ensinar a palavra de Deus, de estar unido e ensinar a palavra com conhecimento, e que todos que estão ouvindo possam ter a atitude que 3.000 pessoas tiveram, de reconhecer o seu pecado, querer saber o que vai fazer para seguir Jesus e de fato seguir a Cristo Jesus. Então eu queria deixar essa mensagem para todos nós hoje, que a gente possa estar meditando nessas Escrituras, estudando melhor essas Escrituras, anunciando essa mensagem com base nas Escrituras para outras pessoas, para que pessoas, ao ouvirem a verdadeira mensagem de Deus, possam ter a oportunidade de fazer a pergunta: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Essa é a grande pergunta. E que tenha grandes homens e mulheres de Deus próximo, ouvindo, e que diga corajosamente: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. É isso que realmente a gente precisa levar para outras pessoas a mensagem de Deus. Então eu quero chamar todos a fazer uma oração agora. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, querido Deus, muito obrigado pela mensagem que podemos ler agora e ver que 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, isso aconteceu e hoje é tão real para nós. E quanto a gente precisa, Deus, de enxergar, entender e colocar em prática o que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado por seu amor e a paciência e a insistência que o Senhor tem com cada um de nós. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana. Um abraço grande para todos vocês. Amo muito vocês. Nos vemos no próximo domingo, se Deus quiser. Um abraço. Tchau. Boa viagem. Cuidado aí nas estradas voltando. Beijo. Tchau a todos. Vou voltar atrás, tá decidido, definido, eu quero é mais a vida, quero a vida verdadeira com uma razão, com seriedade que sem amizade não dá certo não, dá certo não. Quem quer conquistar, tem que ir a lutar, sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar.
saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão, na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.